Recentemente, circularam nas redes sociais uma série de postagens com ofertas de bancas de proficiência no Par Libras português. Assunto esse que muito me preocupa, uma vez que venho amplamente pesquisando a formação do tradutor-intérprete no Par Libras português e constantemente me deparo com diversas ofertas relacionadas à avaliação da proficiência no Par Libras português. Porque, afinal de contas, de tédio o intérprete não morre. Seja bem-vindo. Eu sou o Arley dos Santos, professor de estudos da tradução e da interpretação, e lhe convido a uma reflexão sobre os exames de proficiência para tradutores no Par Libras português. Pois bem, como já te adiantei no início desse episódio, diversos estados e instituições federais brasileiras vêm oferecendo diversos exames relacionados a bancas de proficiência no Par Libras português para tradutores e intérpretes sobre os mais diversos aspectos. Mas um fator que eu gostaria de primeiramente ponderar é que a FEBRAPILS, a Federação das Associações dos Profissionais, Tradutores, Intérpretes e Guias Intérpretes no Par Libras português, emitiu uma nota técnica sobre esses supostos exames de proficiência realizados em âmbito nacional, bem como aqueles que são realizados em âmbito estadual e em âmbito municipal. E, segundo a própria nota da FEBRAPILS, aspas, tendo em vista a divulgação de supostos exames de proficiência em tradução e interpretação de Libras e ou bancas de proficiência, a FEBRAPILS, como representante das associações dos tradutores, intérpretes e guias intérpretes de línguas de sinais, língua portuguesa do Brasil, emitiu nota intitulada FEBRAPILS emite uma nota técnica sobre supostos exames de proficiências em TILs. Mas você pode se perguntar por que a FEBRAPILS emitiria uma nota técnica falando ou dando algum tipo de parecer para com a realização ou não de exames de proficiência. Eu preciso lembrá-los que, ainda no ano de 2022, surgiram diversas instituições privadas que buscavam, a partir da aplicação de exames de proficiência, iniciar um novo tipo de serviço relacionado à formação de tradutores e intérpretes no Par Libras português aqui no Brasil, o serviço de fazer a avaliação e emitir um certificado de proficiência para estes profissionais atuarem em âmbito municipal, estadual e federal. Só que a própria FEBRAPILS viu isso com muita preocupação, porque a proposta de supostas bancas de avaliação de proficiência esbarrava em questões muito importantes que foram destacadas pela própria nota da própria FEBRAPILS. Circunstâncias estas que passo a numerá-las. Aspas. Não possuem qualquer base de reconhecimento na legislação atual. Não garantem que a pessoa aprovada possui as competências minimamente necessárias para a atuação profissional. Negligenciam a necessidade de formação inicial e continuada dos profissionais que estudam e estudaram para isso, como determinam as leis vigentes, bem como põem em risco as pessoas que venham a ser certificadas, bem como o público que possa vir a fazer uso dos serviços desse profissional. O que nós observamos a partir da emissão da nota da FEBRAPILS é que foram levantadas uma série de questões que são questões que muitas das vezes não são levadas em consideração por aqueles profissionais que se submetem a realizar esse tipo de exame. E o que mais me chama a atenção nessa nota emitida pela própria FEBRAPILS é que nenhum exame de proficiência no Par Libras português encontra respaldo legal hoje no Brasil. O que nós tivemos, é o que mais tarde nós vamos discutir ainda neste episódio, foi um exame muito conhecido que hoje não é realizado mais, que é o exame ProLibras. Mas essa federação, enquanto entidade representativa do coletivo dos intérpretes, tradutores e guias intérpretes do Par Libras português, entendeu que esse oferecimento de bancas de certificação vai contra, friso, vai contra as lutas de reconhecimento e valorização profissional da categoria, bem como se configura como um risco eminente tanto aos profissionais que se submetem a esses tipos de banca, quanto aos usuários ou contratantes de serviços. Vale ressaltar e frisar mais uma vez que
A mera aprovação em um exame de proficiência não garante que, durante o processo de avaliação, foi levado em consideração as competências minimamente necessárias para uma atuação profissional, como bem destaca a nota da Febrabios. Mas, para que a gente possa entender tudo isso, é necessário que a gente faça um contexto histórico, que a gente traga à baila a história dos exames de proficiência para tradutores e intérpretes no Parlibras português. Nossa história se inicia no ano de 2002, a partir do reconhecimento legal da Libras como meio de comunicação e expressão dado a ela pela Lei 10.436. Até aquele momento, diversos intérpretes atuavam nos mais diversos contextos, principalmente naquele contexto que é chamado de contexto comunitário, ou seja, aquele contexto que leva em consideração os serviços públicos ofertados dentro de uma determinada comunidade. Prioritariamente, o contexto educacional. Haja vista que diversas crianças surdas adentraram o sistema educacional brasileiro a partir da década de 60 com o retorno da comunicação total, método de ensino que permitia o uso da língua brasileira de sinais. Então, dos anos 60 até os anos 2000, foram travadas diversas batalhas e muitas discussões foram realizadas em torno do reconhecimento da Libras enquanto língua. A lei lhe conferiu o status de meio de comunicação e expressão da comunidade surda. Nesse sentido, o próximo passo seria, então, o reconhecimento da profissão de tradutor e intérprete e também de guia-intérprete no Parlibras português, o que de fato aconteceu. O livro A História do Tradutor e Intérprete no Parlibras português, à luz da legislação brasileira, um recorte de 2000 a 2020, de autoria de Dois Santos, publicados em 2023, nos remonta à história que o reconhecimento da profissão do tradutor e intérprete começa a ser discutido a partir do ano de 2004, com a proposta de um projeto de lei feito pela deputada federal Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul. A partir da discussão iniciada por esse projeto de lei em 2004, logo em 2005, na virada do ano, nós temos a sanção do decreto 5626, assinado no dia 22 de dezembro de 2005, que traz em seu bojo, a partir do capítulo 5º, no artigo 17, a formação desejada para o tradutor e intérprete no Parlibras português. Óbvio que, uma vez a discussão iniciada, a partir do reconhecimento da profissão, essa discussão ela foi passando os anos e culminou 5 anos depois no reconhecimento da profissão. Só que esses 5 anos depois, eles precisavam ser, de alguma forma, cobertos pela legislação para que o serviço de tradução e de interpretação, dentro dos contextos comunitários que eu já citei anteriormente, pudessem ser ofertados a essa comunidade. Aí, o decreto 5626, então, traz uma solução, um período de transição que duraria 10 anos, ou seja, de 2005 a 2015, onde as crianças surdas, ou até mesmo aqueles jovens adultos que faziam uso do serviço de tradução e de interpretação, pudessem ter algum tipo de respaldo legal na contratação desses profissionais. Nesse sentido, o artigo 20 e o parágrafo único que sucede o artigo 20 do decreto 5626 traz uma possível solução paliativa que pudesse dar garantia de contratação a esses profissionais. Então, sigamos a ler o decreto 5626. Em seu artigo 20, aspas, nos próximos 10 anos, a partir da publicação desse decreto, o Ministério da Educação ou instituições de ensino superior por ele credenciadas, para essa finalidade, promoverão anualmente o Exame Nacional de Proficiência em Tradução e Interpretação de Libras, língua portuguesa. Seu parágrafo único, aspas, o exame de proficiência em tradução e interpretação de Libras, língua portuguesa, deve ser realizado por banca examinadora de amplo conhecimento dessa função, constituída por docentes surdos, linguistas, tradutores e intérpretes de Libras de instituições de educação superior. Ou seja, uma vez que nós não temos uma formação institucionalizada e que nós não tenhamos
parâmetros para a contratação desses profissionais, criou-se então um exame que combinava uma certificação de proficiência com uma certificação profissional que pudesse, de alguma forma, selecionar os melhores profissionais para que eles pudessem atender a essas demandas. Assim, surgia o primeiro exame de proficiência no Par Libras português. Qual é o conceito de proficiência que essa prova está procurando avaliar nesses candidatos? Pois bem, para isso, essa banca que compõe esse exame, ela testa a capacidade dessa pessoa, desse candidato, em várias habilidades essenciais para o domínio de uma língua, isto é, falar, ouvir, ler e escrever. Perceba que traduzir e interpretar não faz parte das habilidades essenciais para o domínio de uma língua. Logo, se o exame de proficiência busca avaliar se a pessoa sabe falar, ler, escrever e ouvir uma determinada língua, logicamente, ela, enquanto exame, o exame, não está avaliando se esse candidato possui aqueles conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias para traduzir ou interpretar. E é aqui que mora a confusão. Muitas pessoas ainda acreditam que o exame de proficiência vai lhes avaliar se elas possuem conhecimentos, habilidades e atitudes que são necessárias para a realização da tarefa da interpretação. Muito pelo contrário. Logo, na Libras, esses exames de proficiência buscam avaliar se a pessoa consegue entender o que duas pessoas surdas estão dizendo, quando conversam, por exemplo, e ser capaz de se fazer entender ao produzir aquela determinada língua, a produzir textos legíveis em língua brasileira de sinais. Agora, exames de proficiência não são uma novidade. Muitos idiomas e muitas instituições selecionam candidatos a partir de diversos exames de proficiência. Nós temos um muito conhecido, que é o TOEFL, que é o exame de proficiência em inglês, que é muito utilizado nos Estados Unidos. Nós temos o IELTS, que é um exame de proficiência também em língua inglesa, mas solicitado pelo Reino Unido. E nós temos o CIEL, que é o exame de proficiência em língua espanhola. Então perceba que esses exames de proficiência levam em consideração se o candidato realiza aquelas 4 operações básicas: falar, ouvir, ler e escrever um determinado idioma. E aí você pode pensar, mas se eu falo Libras, se eu consigo ler a Libras, se eu consigo ver a Libras e se eu consigo, de alguma forma, registrar a Libras, logo eu sou um intérprete. Não, muito pelo contrário. E é aí que mora o problema dos exames de proficiência no Par Libras português. Agora, se você me pediu uma opinião, lógico que eu não sou contrário à realização de nenhum tipo de proficiência no Par Libras português. Mas o problema é que muitos dos nossos colegas acreditam que apenas com este exame eles já estão prontos para realizar a tradução ou a interpretação de modo profissional. Então, o problema mora exatamente no uso que as pessoas dão para esse tipo de avaliação, bem como a forma equivocada com que esses candidatos compreendem esses exames. Sem contar também na problemática de quem são essas pessoas que estão avaliando a proficiência. De fato, essas pessoas, esses profissionais, possuem conhecimentos, habilidades e atitudes que lhes permita fazer algum tipo de avaliação de proficiência? Essa é a questão que fica. O que nós sabemos não ser verdade. Não é pelo fato de uma pessoa saber a língua que de fato ela vai conseguir interpretar ou traduzir uma determinada língua. Por quê? Existe um conhecimento especializado que singulariza uma pessoa que é falante de um idioma de uma pessoa que traduz ou interpreta um idioma. Esse conhecimento que singulariza esta pessoa se chama competência. E para discutir competência, eu evoco então uma pesquisadora muito conhecida no âmbito dos estudos da tradução, que é a Hurtado Albi, que em 2005 publicou o texto A Aquisição da Competência Tradutória, Aspectos Teóricos e Didáticos, onde a autora vai discutir a noção de competência, que é o conceito-chave desse texto, como ela é adquirida e em que ela é baseada. Então, nesse sentido, eu abro aspas.
A noção de competência, tanto na linguística quanto na linguística aplicada, e mais especificadamente nos estudos da tradução, carece de unanimidade no contexto acadêmico, e sua complexidade pode ser constatada pelos diversos enfoques, muitas das vezes antagônicos, que buscam examinar o fenômeno competência através de abordagens que vão desde a perspectiva de um conhecimento inato até a percepção de seu caráter situado em termos de desempenho. O que a autora está querendo dizer é que o conceito de competência ele é largamente utilizado na academia, não apenas pelos estudos da tradução, mas também pelos estudos linguísticos, haja vista que tal conceito leva em consideração conhecimentos, habilidades e atitudes que são desempenhadas por um determinado ser a partir do momento em que ele usa uma língua, daí vem os estudos linguísticos, ou então que ele realiza uma tradução ou uma interpretação, daí vem a aplicação do conceito de competência dentro dos estudos da tradução. Ainda no mesmo texto, agora na página 28, a autora dá a definição de competência, que é, para ela, aquela que distingue esse falante bilíngue de um verdadeiro intérprete. Aspas. A competência tradutória é um conhecimento especializado que consiste em um sistema subjacente de conhecimentos declarativos, isto é, saber o que, em maior proporção, e conhecimentos operacionais, isto é, saber fazer, necessários para saber traduzir, para além da proficiência. Então, nesse pequeno excerto, nós compreendemos que a proficiência é um fator importante para um tradutor e intérprete? Sim, mas apenas a proficiência não torna um falante bilíngue, tradutor e intérprete. E esse é o X da questão. Claro que vocês podem, de alguma forma, argumentar que existem diversos modelos de competência. Sim, e existem. Existem modelos internacionais, existem modelos nacionais. Inclusive, nós temos uma modelagem de competência aqui no Brasil, publicada por um pesquisador brasileiro. Todavia, o que é unânime em todas essas modelagens é exatamente esse conhecimento que não é inato, que vai além da proficiência e que distingue uma pessoa que fala um determinado idioma para uma pessoa que traduz um determinado idioma. Pensemos naqueles exames de proficiência que eu citei anteriormente, o TOEFL, por exemplo, para o inglês, que é o aceito nos Estados Unidos. Se você é aprovado no TOEFL, isso não te torna automaticamente um intérprete de inglês, mas sim comprova que você consegue ler, escrever, falar e ouvir a língua inglesa no sotaque exercido lá nos Estados Unidos. E por que um exame de proficiência no Par Libras português vai te conferir, então, status de intérprete se nenhum outro exame de proficiência faz isso? Estranho, não é mesmo? Pois é. Então, qual a conclusão que nós chegamos? É que para ser tradutor e intérprete no Par Libras português, nos é necessário muito mais do que apenas a proficiência. Nos é necessário uma série de conhecimentos, habilidades e atitudes que singularizam este profissional de um mero falante bilíngue. Então, proponho que nós voltemos ao artigo 20 do Decreto 5626 e conheçamos um desses exames de proficiência. Muito conhecido no Brasil, nós tivemos aí no ano de 2005 até 2015 o Exame ProLibras. E o primeiro ponto que nós precisamos salientar é que o Exame ProLibras é um dos exames nacionais de proficiência em tradução e interpretação. Ele não é o único, mas, dada a sua fama e dada a sua projeção nacional, ele foi tido como o único exame de proficiência no Par Libras português, o que ele não é. Nós temos outras bancas de avaliação de proficiência que são anteriores ao Par Libras, realizadas em nível estadual. Em nível nacional, nós até não temos nenhum outro tipo de exame, mas em nível estadual nós temos. Então, o ProLibras não foi o primeiro exame de proficiência no Par Libras português. Em sua publicação intitulada A Avaliação por Competências na Certificação de Tradutores e Intérpretes no Par Libras português, o caso do exame ProLibras, dos Santos 2020, nos diz, na página 82, aspas, o exame ProLibras, criado pelo governo federal brasileiro, com base nos artigos 20 e no parágrafo único do Decreto 5626, teve como motivação principal oferecer à comunidade de tradutores e intérpretes do Brasil um exame nacional
visando certificar tradutores e intérpretes de Libras-Português para a atuação em diversos contextos, sobretudo o educacional. A atuação do TILSP foi, durante 10 anos, isto é, de 2005 a 2015, pautadas apenas na obtenção da certificação otorgada pelo Exame ProLibras. Ou seja, dos Santos nos traz que esse exame ele teve projeção nacional e foi utilizado como critério de seleção para intérpretes ingressarem em vagas de trabalho que eram ofertadas naqueles serviços comunitários, naqueles contextos comunitários de atuação que eu havia citado anteriormente. Então, por muito tempo, esse exame ele foi como se fosse uma chancela. Ah, este aqui que tem o exame ProLibras, de fato, é um intérprete. Aquele não é um intérprete. Mas nós precisamos, então, levar em consideração o que esse exame avaliava. E, para isso, nós temos outros autores que buscaram identificar de que forma essa prova era realizada e de que forma a metodologia de avaliação era aplicada. Quadros e outros autores, em 2009, na página 23 do texto O Exame ProLibras, vai nos dizer que, aspas, o Exame ProLibras foi uma junção de exame de proficiência com uma certificação profissional, proposto pelo Ministério da Educação, MEC, que objetivou certificar instrutores, professores e TILSP, e esteve ativo de 2005 a 2015. Lembrando que essa prova esteve ativa durante esses 10 anos, porque foi o período de transição dado pelo Decreto 5626 para que a criação do curso superior fosse, de fato, efetivada. Lembremos que o artigo 17 dessa legislação traz que a formação ideal para um tradutor, intérprete no Parlibras português é o curso superior bacharelado em letras com habilitação para língua brasileira de sinais. Lembre-se que estou falando do Letras Libras? Não estou falando do Letras Libras. O Letras Libras é um dos cursos que atende a esse requisito. Então, nessa primeira etapa do Exame ProLibras, a qual eu tive grande satisfação em fazer na época, né, haja vista que eu estava iniciando o meu trabalho enquanto tradutor e intérprete, na primeira etapa dessa avaliação, ela abrangia o domínio de conhecimentos linguísticos, educacionais e de legislação específica no campo da Libras. Linguístico por quê? Haviam perguntas que avaliavam o conhecimento linguístico, ou seja, se aquela pessoa dominava determinado sinal, no caso da língua de sinais brasileira, ou se aquela pessoa dominava determinada palavra que poderia ser utilizada na interpretação daquele determinado sinal. Muitos conhecimentos educacionais, haja vista que o contexto educacional é o contexto que mais absorve profissionais, tradutores e intérpretes, bem como a legislação específica, que eram legislações que falavam sobre a educação de surdos, sobre a prática profissional do intérprete, lembrando que nós temos aí a sanção de diversas outras legislações nos anos 2000 que falam sobre essa temática. Uma vez aprovado, né, dessa primeira etapa, se ia para uma segunda etapa, onde nós tínhamos uma prova prática, e essa prova prática ela girava em torno das habilidades e dos conhecimentos necessários para que o candidato exercesse, né, a função de tradutor e intérprete ou ainda a função de docente, haja vista que esse exame também certificava profissionais para o ensino da Libras. E aí o artigo 19 ainda do Decreto 5626 frisava que o período de transição entre a não existência de um curso superior para a formação de tradutores e intérpretes e a existência do exame ProLibras para suprir a ausência da formação seria de, no máximo, 10 anos. E aí nós tivemos, dessas 10 possíveis edições, nós tivemos apenas 7 que foram realizadas nesse período aí de 10 anos. E no total, do Santos 2020, levantou que o exame foi composto de 135 perguntas, gravadas em formato de vídeo, e até hoje disponibilizadas no repositório institucional da UFSC. Se você for até esse site, você vai encontrar todas as perguntas do exame ProLibras. Agora, se assim como eu, você gosta de uma fofoca acadêmica, eu tenho uma quentinha aqui para você. Você sabe, por um acaso, por que o ProLibras ele terminou sem cumprir essas 10 edições?
com a oferta de apenas 7? Pois bem, Guedes 2020, no seu texto Tradução de Provas para Libras em Vídeo, Mapeamento das Videoprovas Brasileiras de 2006 a 2019, vai nos trazer essa fofoca acadêmica quentinha. O ProLibras não foi realizado nas 10 edições e contou apenas 7 em função de inúmeros impasses burocráticos entre as instituições organizadoras. Nesse caso, leia Universidade Federal de Santa Catarina e Instituto Nacional de Educação dos Surdos, o que culminou no atraso de algumas aplicações e na suspensão de outras edições desse exame. Logo, a gente só teve apenas 7 edições deste exame. Com a profissão reconhecida a partir da Lei 12.319 de 2010, o tradutor e intérprete no Parlibras português então recebeu uma série de outras informações relacionadas à sua formação. Todavia, essa legislação em nada tratava sobre exames de proficiência no Parlibras português. Sendo assim, 13 anos depois, demorei um pouquinho para fazer essa conta. 13 anos depois, no ano de 2023, isto é, no ano passado, nós tivemos uma reedição da Lei 12.319, que foi convertida na Lei 14.704, promulgada em 25 de outubro de 2023. E lá no artigo 4º, a gente vai encontrar a seguinte questão, aspas, o exercício da profissão de tradutor e intérprete e guia-intérprete é privativo de, pulo para a linha terceira, diplomado em outras áreas de conhecimento, desde que possua diploma de cursos de extensão, de formação continuada ou de especialização, com carga horária mínima de 360 horas, e que tenha sido aprovado em exame de proficiência em tradução e interpretação Libras língua portuguesa. Ou seja, de agora em diante, para ser um tradutor, não basta apenas a formação de bacharel em letras libras. Vou reformular essa frase. Para ser um tradutor e intérprete no Brasil, diversas são as possibilidades. Então, possibilidade número 1, artigo 17 do Decreto 5626. Formação em nível superior em letras com habilitação em Libras, bacharelado. Ou ainda você pode ter uma outra formação qualquer e essa formação ser acompanhada de um exame de proficiência, para que assim você possa exercer a função de tradutor e intérprete. Mas nós voltamos naquela mesma problemática. Se um exame de proficiência não tem por norte a avaliação se esse profissional tem competência para realizar o trabalho, por que os tradutores e intérpretes, ou por que aqueles aprendizes de Libras, supervalorizam tanto essa prova? Por que as pessoas até o dia de hoje buscam, ao invés de uma formação sólida que lhe confira conhecimentos, habilidades, atitudes, buscam uma mera avaliação realizada num dia em que a pessoa pode não estar tão bem assim e que busca apenas avaliar se ela sabe ler, escrever, falar e ouvir uma determinada língua. Nós temos muitas problemáticas envolvidas aqui nessa questão, mas, com certeza, a realização de exame de proficiência não é a saída de todos os nossos problemas. E aí você pode pensar, não, ok, a legislação ela está atrasada, haja vista que nós já temos aí o curso de Letras Libras capilarizado no Brasil, já está presente em diversas instituições em nível federal, diversas instituições privadas particulares também possuem a formação em Letras Libras, só que uma coisa que você pode não estar sabendo ou, de alguma forma, não ter tido ciência de, é que estão tentando ressuscitar os exames de proficiência no Parlibras português. E isso não é uma coisa que eu tirei da minha cabeça, não. Existe um projeto de lei, o projeto de lei 4.312 de 2019, de autoria do senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, que visa alterar a Lei 10.436 para dispor sobre o Exame Nacional de Proficiência no uso e no ensino da língua brasileira de sinais, bem como na tradução e na interpretação de Libras português. É isso mesmo que você ouviu. O ProLibras entrou pela porta da frente da UTI, por lá ficou durante muito tempo, o médico declarou a hora da morte,
ele desceu para o necrotério e agora nós temos uma articulação política tentando, a partir de diversas manobras de ressuscitação, trazer o ProLibras de volta. Pois bem, a proposta do nobre senador é que o poder público promova anualmente exames em âmbito nacional com o objetivo de, aspas, conceder certificação de proficiência no uso e no ensino da Libras. E aí você pode pensar, Warley, mas esse projeto de lei está parado, nada vai acontecer. Muito pelo contrário. O projeto de lei ele está tramitando atualmente e já recebeu seu primeiro parecer, que é o parecer número 15, de 30 de agosto de 2021, que foi relatado pelo senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia. Por justificativa, o nobre senador afirma, aspas, o autor fundamenta a iniciativa sob o argumento de que falta profissionais qualificados em Libras e que a falta desses profissionais constitui barreira à inclusão de pessoas com deficiência auditiva. Logo, seu objetivo é suprir a demanda por tais profissionais. Aqui nós já temos uma grande problemática. Existem pessoas com deficiência auditiva que não fazem uso do tradutor-intérprete, que não fazem uso sequer da Libras. Então, não necessariamente a falta de profissionais vai impactar nesse público, mas sim vai impactar na oferta do serviço para aquele surdo que é sinalizante. O terceiro ponto levantado pelo nobre relator em seu texto é o orçamento. Quanto que vai custar para os cofres públicos fazer uma prova de proficiência anualmente? E aí, o nobre relator nos diz que, aspas, por fim, tendo a proposição sido apresentada sem estimativa de impacto orçamentário e financeiro, tomamos a iniciativa de solicitar tais informações à Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e Controle, que produziu a Nota Técnica de Impacto Orçamentário e Financeiro, número 136 de 2019, que estima as despesas recorrentes da aprovação do PL 4312 de 2019 em ano de 2020, R$ 3.253.161 reais, no ano de 2021, R$ 3.375.155 reais, para o ano de 2021, 3 milhões, para o ano de 2022, R$ 3.493.285 reais. Perdoem, eu não sou muito bom para matemática, mas o que eu posso entender a partir da proposta trazida aqui pelo nobre senador Jorge Cajuru e relatada pelo senador Marcos Rogério é de que o ProLibras, caso volte, caso seja ressuscitado, caso seja um milagre da medicina moderna, vai custar no mínimo 3 milhões a cada realização. E aí, o que nós vamos fazer com essa informação? Muitas pessoas acham que o ProLibras é de graça, porque elas não pagam algum tipo de taxa para ser realizado. Muito pelo contrário, o ProLibras custa muito caro. E aí, no dia 5 de abril de 2023, isso mesmo, 5 de abril de 2023, há quase um ano atrás, a Comissão de Assuntos Sociais do Senado distribuiu à senadora Tereza Leitão, do PT do Pernambuco, essa matéria, e a matéria está lá até agora pendente para emissão de relatório. Ou seja, o ProLibras está para voltar. Claro que, gente, vai ser exatamente o ProLibras? Não sabemos. O que sabemos é, existe uma discussão relacionada ao retorno dos exames de proficiência para tradutor e intérprete. E aí a pergunta que eu faço é a seguinte: por que o exame ProLibras, ou então qualquer outro exame de proficiência, ainda tem na cabeça dos intérpretes e daqueles que vão contratar esses intérpretes uma hierarquia suprema frente à formação em nível superior? Nosso histórico atual já nos demonstra a institucionalização da formação em nível superior, como está preconizado no artigo 17 do Decreto 5626. Para que um exame de proficiência? Essa é a questão que fica para todos nós respondermos. Eu não quero que você pense que um exame de proficiência não serve para absolutamente nada, mas eu gostaria que você refletisse comigo de que exames de proficiência não avaliam se
aquele candidato de fato possui conhecimentos, habilidades e atitudes que lhe permita fazer a interpretação. O exame de proficiência, ele é um fator importante? Ele pode até ser. Ele pode ser uma prova importante. Mas nós, enquanto profissionais, precisamos mudar a nossa mentalidade para com essas provas. Haja vista que elas nos dão um falso positivo, ou seja, cria em nós a ilusão de que, fato, somos intérpretes, quando na verdade o que ela avalia não é se somos intérpretes, mas se temos domínio da língua para a qual pretendemos interpretar. E aí, eu quero saber qual a sua opinião sobre esse assunto. Aproveite, deixe aqui na caixa de comentários o que você pensa sobre os exames de proficiência. E assim, nós voltamos a qualquer momento com outras reflexões sobre o nosso pequeno mundinho da tradução e da interpretação. Porque, afinal de contas, de tédio, o intérprete não morre.